Olá, boa tarde. Boa tarde. O Rio de Janeiro enfrenta uma nova tragédia. 2 prédios irregulares caem e matam 2 pessoas na comunidade da Muzema, zona oeste da cidade. Feridos são levados para hospitais da região. Minha mãe tá gritando ali. E a busca por desaparecidos já dura 6 horas. E ainda, as ações da Petrobras despencam depois do recuo do governo sobre o preço do diesel. O setor de serviços fica no negativo pelo 2º mês seguido. Definido o relator da PEC do orçamento impositivo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Entra em vigor na Inglaterra e no país de Gales a lei que torna crime tirar fotos de decotes ou por baixo das saias das mulheres. E a primeira noite do fundador do Wikileaks na cadeia. O Jornal Hoje está começando. O Rio de Janeiro começou essa sexta-feira sob o impacto de mais uma notícia triste, trágica. O desabamento de 2 prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade. Até agora foram confirmadas 2 mortes e ao longo de toda a manhã, várias pessoas feridas foram sendo resgatadas. Como as construções eram irregulares, não há um registro exato de quantas famílias viviam naqueles 2 prédios. A gente vai para lá para conversar com Diego Aidar, que está lá desde cedo, né, Diego? Você foi um dos primeiros que chegaram por aí. Conta pra gente, atualiza pra gente o que está acontecendo neste momento. Boa tarde. Sandra, Doni, mais um dia de tragédia e muito difícil aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, Sandra, os bombeiros continuam trabalhando, procurando vítimas que possam estar lá nos escombros. São 2 mortos até agora, 10 feridos. Mais cedo, os bombeiros conversaram com os moradores que foram falando os nomes dos moradores. Foram mais de 20 nomes, eles estão, então, nas buscas em relação aos desaparecidos. Uma história que chama muito a atenção nossa durante essa cobertura, Isabela, de 4 anos de idade, que morava no 3º andar, foi encontrada apenas com ferimentos leves. Ela está na casa aqui de um vizinho, recebendo uns cuidados e depois ela vai para a casa do tio. Agora há pouco, um outro resgate dramático que precisou ser feito de helicóptero. É a Carol, que foi resgatada agora há pouco de helicóptero. E é importante esse trabalho, porque quanto mais rapidamente ela chegar ao hospital, melhor para a recuperação dela. Agora há pouco eu falei com a Thelma, que é a cunhada da Carol. Vamos ver. Graças a Deus, meu Deus, a Carol. Ainda tem o marido dela e o Arlan e a irmã que estão lá embaixo. Mas graças a Deus, uma vida já foi socorrida, já foi para o hospital, meu Deus do céu. Tem alagamento, quando chove, da cobertura desce água e fica alagado. Ela sempre estava falando que tem que fazer uma obra e eles nunca faziam. Olha, além do resgate da Carol, a família estava comemorando agora há pouco que o marido dela também foi encontrado e com vida. Ele ainda está nos escombros, os bombeiros estão fazendo o resgate. A gente vai ver um pouco mais aí da Convenção das Famílias agora na reportagem da Flávia Januzzi. Acabou de desabar um prédio aqui. Meu Deus do céu. Segundo moradores, os 2 prédios desabaram pouco depois das 6 da manhã. Passava das 7 quando o Globocop sobrevoou o local na Muzema, região do Itaiangá, na zona oeste do Rio. Os bombeiros ainda não tinham chegado. São prédios altos, eles ficam justamente bem próximos da região de mata mais fechada. Como houve muito, como o solo está muito molhado, está muito úmido e desce muita água aqui do maciço da Tijuca, a gente ainda não sabe as causas desse desmoronamento. A gente vê, olha só, algumas pessoas andando pelos escombros, aí tentando encontrar sobreviventes. O repórter Diego Aidar foi o primeiro a chegar por baixo e encontrou moradores desesperados. A Érica está aqui, muito emocionada, porque a mãe dela, segundo ela, estava aqui no prédio. O seu pai conseguiu sair, é isso? Meu padrasto está vindo para cá, mas a minha mãe está gritando ali. Você chegou a ouvir a sua mãe? Não, os moradores que estão ajudando foram até ali, eles ali. Foram até ali e ouviram uma senhora gritar exatamente no quarto dela. O Edivaldo morava há 1 ano em um dos prédios que desabou. Eu estava no quarto, aí corri para a sala e quando eu cheguei na sala desmoronou tudo em cima de mim. Fiquei no bolsão de ar, assim, não fiquei preso não. Aí os meninos tiraram uma parede que estava na frente e eu consegui sair. Eu só consegui sair porque eu corri para a sala na hora. Os bombeiros tiveram dificuldade para chegar até o local do desabamento.
Depois do temporal da última segunda-feira, os moradores disseram que ninguém da prefeitura apareceu. Hoje, as ruas ainda estavam cheias de lixo e de lama, como mostra o repórter Guilherme Peixoto. Olha só como é que está a rua de acesso. A dificuldade é muito grande, a gente há pouco viu várias ambulâncias do SAMU tentando chegar aqui. E olha só, o caminhão do Corpo de Bombeiros está aqui, olha, no meio da lama, tentando avançar nesse caminho para chegar lá. Mas no caminho, vários carros arrastados pela enchente, pela enxurrada que desceu a encosta. Quando conseguiram chegar, eles pediam a ajuda de moradores para tentar identificar quem poderia estar soterrado nos prédios. Mais alguém? Sabe o nome de alguém? Os moradores fizeram uma corrente para subir com alguns objetos para ajudar nas buscas. Aí, mano, consegue chá de papo, por favor? Esse homem entrou em desespero no meio da rua. A mulher dele ainda não tinha conseguido ser resgatada. O Manuel estava esperando notícias da filha Antônia. Eu estava no trabalho, cara. Eu escutei pelo rádio. Em seguida chegou um colega de trabalho, já tinha as imagens no celular. Quando ele me mostrou, eu conheci. Eu entrei em desespero, eu conheci o prédio. O prefeito Marcelo Crivella chegou ao local do desabamento bem cedo, mas não gravou entrevista. Num vídeo divulgado numa rede social, o prefeito disse que a prefeitura já tinha notificado aqueles loteamentos irregulares. A prefeitura já havia notificado, a prefeitura comunicou ao Ministério Público, a prefeitura veio aqui, tentou interditar, lançou diversas multas de infrações, mas infelizmente as obras continuaram e nós estamos agora pedindo a todos que orem por nós. Há aqui turmas enormes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, também temos gente aqui de toda a prefeitura, Rio Águas, Rio Luz, a Conlub, estamos todos aqui lutando muito para tentar resgatar pessoas dos escombros. No meio de tanto desespero, um alento. A Isabelle, de 4 anos de idade, que morava no 3º andar de um dos prédios, teve apenas ferimentos leves. Ela foi encontrada por um vizinho, toda suja, está na casa de uma vizinha que está cuidando dela. Eu estou com o tio da Isabelle, que é o Raimundo, que está aqui. O único momento em que dá para respirar é saber que a Isabelle está bem. Graças a Deus. Espero que minha irmã também esteja com vida, que ela está com vida. Muitas das famílias que vivem aqui passaram a vida juntando as economias para realizar um sonho antigo, o da casa própria. Algumas perderam esse sonho hoje na tragédia. Nascemos de novo, né? Nascemos de novo, porque isso aí era um sonho. Eu morava na Rocinha, pagava aluguel. Aí comprei isso aí, comprei ainda em construção. Comprei ainda em construção, ainda estou terminando de pagar, entendeu? A prestação. Aí terminei de construir, comprei os móveis todos no cartão, ainda estou pagando. E vinha morar, né? Todo mundo contente, satisfeito, porque ter realizado um sonho de todo brasileiro, né? Perdi tudo e ao mesmo tempo não perdi nada, que salvei a vida, né? O repórter Genilson Araújo sobrevoa a região e traz mais informações ao vivo. Boa tarde, Genilson. Boa tarde, Dona. Estamos aí com imagens a partir do Globocop. A gente observa que todos esses prédios aí, Dona, são prédios irregulares, de acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro. E todos esses prédios, de acordo ainda com a Prefeitura, foram construídos por milicianos. Eles ficam bem próximos a uma região de mata fechada, de mata muito densa. E a gente acompanha ainda o trabalho dos bombeiros, que ocorre desde as 7 horas da manhã, tentando resgatar mais vítimas sob os escombros. Nesse exato instante, o trabalho desses bombeiros está concentrado mais para os fundos de um dos prédios que desabou, um prédio de 4 andares. Era um prédio de 4 andares e outro de 6 andares. A gente observa que os bombeiros estão trabalhando aí com auxílio de cães e também de vários equipamentos, tentando resgatar mais uma vítima. Até o momento foram resgatadas 10 vítimas desses desmoronamentos. 2 delas, lamentavelmente, morreram. Doni. Obrigado, Genilson. 2 pessoas foram resgatadas de helicóptero. Um desses resgates você viu no começo agora do Jornal Hoje e o segundo foi um pouco mais cedo. Essa é uma operação que exige muito das equipes envolvidas. Por volta das 11 da manhã, o piloto levou o helicóptero dos bombeiros ao extremo. O desafio era chegar o mais perto possível da laje de uma casa para que uma vítima fosse levada para um hospital. Mas sem encostar na laje, que não resistiria ao peso de aproximadamente 2 toneladas do helicóptero. A manobra conhecida como
Pairado ganhou dificuldade extra por causa da proximidade da vegetação, antenas e caixas d'água. Qualquer erro ou mudança brusca de vento poderia colocar tudo em risco. Nossos repórteres acompanharam. Essa casa foi toda preparada. A gente vê que tem várias caixas d'água e aí eles precisaram amarrar essas tampas para elas não saírem voando. Cerca de 1 minuto e 15 segundos depois da aproximação, o aparelho levantou o voo com o sobrevivente já embarcado. O bombeiro Ricardo, emocionado, comemorou e muito o sucesso do resgate. Os moradores aplaudiram a operação. Muita emoção um resgate desse, né? Muito, muito. O amigo aqui, bombeiro Ricardo, eu vi que você lá deu um grito assim, cada vida salva. Obrigado, meu Deus. Obrigado. A gente aqui agradece o trabalho desses heróis. O homem resgatado nessa operação foi identificado como Evaldo Vieira Silva, de 46 anos. Ele foi levado para o Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio, e está fazendo exames. Vamos entender onde fica essa região em que os prédios desabaram. Para isso, a gente primeiro dá uma olhada no mapa da cidade. Essa aqui é a área onde fica o Pão de Açúcar, um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro. É a zona sul da cidade. Os prédios ficavam na zona oeste, para onde a gente vai agora. Vamos mergulhar, é aqui a região do Morro da Muzema. Você vê que é um terreno muito acidentado, uma área de matas, de encosta, muito irregular e que foi muito afetada também pelo temporal que aconteceu no início da semana. Esse é o local do desabamento e aqui a gente vê duas imagens. A primeira foto, desse lado aqui, é de 2013. Olha só como era o local. Poucas construções e a gente vê logo depois, aqui já em 2018, como avança a imagem, como avança a construção, muitos prédios, obras praticamente sem controle, com 3, 4, até 6 andares. Segundo a prefeitura, todas essas obras são irregulares e algumas já tinham sido até interditadas. A ocupação ilegal dessa área da zona oeste do Rio, onde fica a comunidade da Muzema e também fica Rio das Pedras, começou há 10 anos. Essa é uma parte da cidade que cresce sem lei. Na Muzema e em outros bairros da zona oeste, a arquitetura é obra da milícia. E quem comprou imóveis nos 2 prédios que desabaram sabia das irregularidades. Pelo preço, pela ocasião, eu até já sabia que documentação, RG, essas coisas ia ser difícil, mas eu acreditei na obra, que a obra parecia ser bem feita, as estruturas são bem feitas, então eu acreditei e para também tirar meus parentes do aluguel. Em termos de instalação, é uma bagunça esses prédios, é uma bagunça. A chuva escavou o prédio, escavou o pé da parte de trás. A rachadura deve ter começado ontem à noite. Hoje ainda encontramos na internet vários anúncios de apartamentos nos 2 prédios que desabaram. Esse oferece uma unidade de 2 quartos por R$35 mil à vista. Esse outro diz que o apartamento no tijolo custa R$65 mil e que tem perfeita estrutura e acabamentos de primeira. Mas moradores denunciam que o dinheiro do crime financia essas construções. Eles construindo sem fim, sem parar, uma construção atrás da outra e não para. Era escavadeira, eram explosões constantes. Só querem construir, vender, construir, vender, construir, vender. A ocupação ilegal da área, que é de proteção ambiental, começou há mais de 10 anos. A ação da prefeitura para demolir as construções irregulares foi insuficiente e não impediu o crescimento da comunidade. Em 2010, já havia vários prédios em construção. Há um mês, o repórter Chico Regueira denunciou no RJ2 a atuação de milicianos na região. Eles invadem os terrenos, constroem prédios e saem vendendo. Fazendo obras de 9, 10 andares, sem licença nenhuma. Tem prédio de alto luxo, elevador, granito, porteiro, com piscina. Na época, o repórter conversou por telefone com uma vendedora que admitiu a ilegalidade dos negócios. Não é seguro não, porque não tem RGI, entendeu? Esses imóveis são controlados pela milícia? Procura outra pessoa e se informa, cara. Esses imóveis são controlados pela milícia? A prefeitura disse que em novembro do ano passado, embargou construções ilegais na região e interditou os 2 prédios que desabaram hoje. Pelas regras de zoneamento do município,
a área não poderia ter nenhum prédio. Em dezembro, nossos repórteres acompanharam uma operação da prefeitura na região. Mas depois de interditar os prédios, moradores conseguiram uma liminar na justiça, adiando a desocupação. E tudo ficou na mesma. No mês passado, um morador denunciou que nenhum órgão voltou para fiscalizar as construções. A prefeitura não faz nada. Nada. Eu acho que é até conivente, porque você liga para lá, tal do 1746 e nada acontece. Você já denunciou? Várias vezes. E qual foi a resposta? Protocolo, diz que tantos dias vai resolver, tu liga para lá e nada resolve. Polícia faz alguma coisa? Não. Em janeiro, o Ministério Público do Estado e a Polícia Civil fizeram a Operação Intocáveis para combater a grilagem de terras e a construção ilegal de imóveis na Zona Oeste. 13 pessoas foram denunciadas e 5 foram presas. Entre elas, o Major Ronald Paulo Alves Pereira, apontado pelo Ministério Público como o chefe da quadrilha. Moradores denunciam que a operação policial não mudou nada por aqui. As prisões não impediram que o grupo criminoso continuasse com os negócios na região. Um dia depois da operação policial, o que aconteceu? Os prédios continuaram as obras do mesmo jeito e nada parou. Fazer o quê? Pobre quer procurar um lugar melhor, né? Uns prédios que não é legalizado. Fazer o quê? Agora, só lamentar. A Polícia Civil disse que vai fazer uma perícia e investigar as causas da tragédia, mas não disse se investiga a milícia que age na região. A gente fala agora sobre a situação dos feridos. A repórter Lívia Torres está no Hospital Lourenço Jorge. Lívia, boa tarde para você. Quantos feridos foram levados para aí? Quais informações você tem a respeito do estado de saúde deles? Oi, Dona Sandra, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo. Olha, 2 homens e uma mulher foram trazidos aqui para o Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Raimundo Nonato Ferreira, de 41 anos, chegou junto com o Luciano Santos, de 38 anos. Eles chegaram por volta das 11 horas da manhã. O estado de saúde deles é estável, eles tiveram ferimentos leves no corpo e também no rosto. A Dilma Rodrigues, ela tem 35 anos, ela chegou aqui por volta das 8 horas da manhã. Ela já foi operada, ela passou por uma cirurgia no abdômen, o estado de saúde dela é grave. E o marido dela, o Cláudio Rodrigues, de 40 anos, ele foi levado para uma unidade particular aqui também no bairro da Barra da Tijuca. Segundo a família, ele teve 4 paradas cardíacas e também traumatismo craniano. A filha desse casal, a Clara, ela tem 10 anos, ela também está numa unidade particular aqui nesse bairro. Ela teve uma fratura na perna, também machucou a cabeça, mas o estado de saúde dela é estável, felizmente. Para o Hospital Miguel Couto, ali na Gávea, na Zona Sul, 2 pessoas foram levadas, o Evaldo Ferreira e também a Carolina Silva. O estado de saúde deles também é estável. E há mais uma vítima, o marido da Carolina, a gente ainda não sabe para qual hospital ele foi levado. Dona Sandra, é verdade que a locomoção desses feridos até o hospital demorou muito, porque a locomoção na cidade, ali naquele trecho, naquele território da Muzema, estava bastante complicado. Eu volto com vocês. Lívia Torres, ao vivo do Rio. Obrigado. Pois é, a cidade ainda enfrenta, né, todo o rescaldo da chuva, que já foi uma tragédia. A gente vai falar, então, agora da previsão do tempo com a Eliana Marques, que já chegou aqui. Eli, você tem um dado impressionante sobre a chuva no Rio, né? Conta pra gente. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, a chuva que é considerada normal ali no Rio de Janeiro para um ano é de pouco mais de 1.000 milímetros. Só que nesse ano até agora já choveu mais de 1.500 milímetros. Aí, com tanta chuva, o solo fica encharcado e isso aumenta o risco de deslizamento e desabamento. De fato, a chuva no Rio foi histórica e naquela região ali choveu aproximadamente o dobro do normal para o mês. O estágio de crise continua ativo e nessas condições o Alerta Rio orienta a quem pode sair imediatamente das áreas de risco e ir para um local seguro, ficando lá até o cancelamento do estágio de crise. Estatísticas que ajudam a entender um pouco de tudo o que aconteceu nesses últimos dias. Eli, como é que está a previsão para as outras regiões do país? Bom, hoje o risco maior de temporal está ali no Nordeste. No Recife já choveu bastante de manhã, você está vendo aí as imagens de alagamento. Também teve enxurrada, olha, formou aí uma cascata na escadaria do Morro da Conceição, na zona norte da cidade. Toda
essa área que a gente vê aqui, destacada no nosso mapa, tem risco hoje. Então, pega ali o litoral da Bahia, também entre o litoral de Pernambuco e do Maranhão e avança até Pará e Amapá. Tem uma faixa de nuvens muito carregadas ali, fabricando chuva, e essa condição continua amanhã. Hoje, os maiores volumes, e são altíssimos, hein? Estão previstos aqui para Natal, 70 milímetros, João Pessoa, 60 milímetros e Fortaleza com 50 milímetros. Em Salvador também tem previsão de bastante chuva hoje. A gente vai ver imagens, está aí na sua tela, ao vivo, imagens de Salvador, na capital baiana, Praia do Comércio, com sol nesse momento, mas tem previsão de chuva até o fim do dia, máxima de 31 graus. Bom, lá tem um pouquinho de sol, como você disse, e onde mais tem sol? Bom, o sol predomina no centro-sul do Brasil, então pegando aqui, olha, o oeste do Rio Grande do Sul, norte de Santa Catarina, Paraná, grande parte de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Rio e passando também por sul do Espírito Santo e de Minas Gerais. Nas outras áreas, além do sol, tem previsão de chuva, com risco de temporal lá em Manaus. Cuiabá já ultrapassou a média de chuva do mês e vem mais por aí, já em Floripa, chuva fraca e isolada hoje. Agora, Curitiba está com tempo firme e calor, Campo Grande está mais quente ainda, no Rio nada de chuva até o fim da semana pelo menos, em Vitória predomina de sol e calor também e aqui em São Paulo máxima de 28 graus hoje. À noite pode garoar em São Paulo e no fim de semana pode até rolar uma chuva isolada a partir da tarde, mas o predomínio vai ser de sol e calor, inclusive no litoral paulista. Ok, Eli, obrigada. Valeu, Eli. Ainda hoje a gente volta com outras informações sobre o desabamento no Rio de Janeiro. Olha essa imagem que impressionante. Em Belo Horizonte, um motorista sobreviveu a um grave acidente. O carro foi prensado por duas carretas. O acidente foi na BR-040, no trecho que liga Belo Horizonte a Brasília. Apesar da violência do impacto, o motorista estava consciente no meio da lataria retorcida. Calma, senhor, calma, senhor. O resgate durou quase 3 horas. Davi Cardoso, de 35 anos, é juiz em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava sozinho no carro. Teve apenas cortes no rosto e na cabeça e quebrou uma costela. Ele foi levado para o hospital e vai ficar em observação por 48 horas. O mercado de ações está operando em queda esta manhã, puxado principalmente por perdas dos papéis da Petrobras. Ontem, a estatal anunciou que iria aumentar o preço do diesel nas refinarias e pouco depois recuou por pressão do governo. Se o reajuste de 5,74% tivesse sido aplicado como previsto, o litro do diesel vendido para as distribuidoras já estaria custando hoje R$ 2,266. Com o recuo, o preço foi mantido em R$ 2,143. Esse valor está sendo cobrado desde o dia 22 de março, como mostra a tabela oficial da Petrobras. Desde o início do ano, os reajustes no valor do diesel vinham variando a cada 7 dias. No fim de março, a empresa determinou que os aumentos não seriam aplicados no prazo inferior a 15 dias. O novo reajuste entraria em vigor hoje, mas foi suspenso por determinação do presidente Jair Bolsonaro. O reajuste no valor médio do litro do diesel nas refinarias foi anunciado no início da tarde. Mas, no fim do dia, a Petrobras voltou atrás. Em um comunicado, a empresa afirmou a margem para espaçar mais alguns dias o aumento do preço do diesel. A estatal afirmou ainda que vai manter a política de alinhamento com o mercado internacional. A decisão de Bolsonaro foi tomada após o Planalto receber reclamações de entidades de caminhoneiros. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse ontem à TV Globo que o diesel é importante para os caminhoneiros e para o transporte de cargas e que um reajuste seria um solavanco na economia. A Petrobras negou que a decisão tenha sido tomada depois da ordem do presidente Jair Bolsonaro. O governo vem monitorando a reação dos caminhoneiros em relação aos aumentos. Em entrevista hoje de manhã à rádio CBN, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o recuo é um fato isolado. Eu não tenho o domínio dos fatos todos que levaram o presidente a tomar essa decisão, né? Então não sei quais as pressões que ele estava sofrendo, né? Ou a visão que ele tinha do que poderia acontecer neste exato momento com esse aumento um pouco maior do diesel e que, obviamente, levou a tomar essa decisão. Eu julgo que ele optou pelo bom senso nesse presente momento e vai buscar aí uma outra linha de ação,
mas também tenho absoluta certeza que ele não vai praticar a mesma política da ex-presidente Dilma Rousseff no tocante aí à intervenção em preços aí do combustível e da energia. Neste momento, as ações da Petrobras estão em queda de mais de 6% e o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, cai 2,02%, com um pouquinho mais do que 92 mil pontos. O setor de serviços registrou queda de 0,4% em fevereiro na comparação com o mês anterior. Foi o segundo recuo seguido, como a gente vê aqui, e com isso os resultados anulam o saldo positivo de dezembro. Das 27 unidades da federação, houve queda em 22 delas. O pior resultado veio dos transportes aéreos, queda de 15%, lembrando que janeiro é mês de férias e fevereiro não teve carnaval. Ou seja, pela comparação, a queda era quase inevitável. Se salvaram os serviços de TI, com alta de quase 5%. Com o dado de hoje, a fotografia da economia em fevereiro ficou assim: indústria avançando 0,7%, o setor do comércio parado e os serviços, como a gente acabou de ver, andando para trás. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça definiu o nome do relator da PEC do orçamento impositivo. A Zileide Silva está lá na Câmara e traz informações para a gente. Vamos entender se isso significa que essa PEC vai passar na frente da reforma da Previdência ou não. Boa tarde, Zileide. Ainda é a grande dúvida, viu, Doni? O que a CCJ vai votar primeiro na semana que vem? Oi, Doni. Oi, Sandra. Boa tarde a todos. E como você disse, o presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, do PSL, indicou o líder da maioria na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, para a relatoria da proposta de emenda à Constituição do orçamento impositivo, que obriga o governo a pagar as emendas parlamentares de bancadas previstas no orçamento. Essa proposta foi aprovada aqui na Câmara, mas foi modificada lá no Senado e, por isso, precisa ser novamente votada pelos deputados, começando pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Alguns partidos, o chamado Centrão, querem, então, votar primeiro o orçamento impositivo e só depois a reforma da Previdência. O governo não concorda, está pressionando esses partidos, está conversando com esses partidos para que eles desistam da troca. O governo quer votar primeiro o relatório do deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL, favorável à reforma da Previdência na CCJ até a próxima quarta-feira, antes do feriado da Páscoa, que deve esvaziar a Câmara. Bom, o presidente da CCJ promete uma decisão para hoje à tarde. Doni. Valeu, Zileide. Obrigado pelas informações. Amanhã é dia de Como Será e a gente vai dar mais uma forcinha para uma jovem indecisa sobre qual profissão seguir. Bianca vai escolher entre Química, Engenharia Civil e Engenharia Aeronáutica. Depois de experimentar cada uma, ela vai decidir no estúdio qual vai ser. Príncipes, princesas, heróis e heroínas da vida real. Voluntários transformam as histórias de idosos em contos de fadas. A importância do beijo nos relacionamentos e os cuidados para ter um beijo saudável. Sábado é dia de beijo no Como Será. É amanhã bem cedinho. Ainda hoje, novas informações sobre a busca por sobreviventes na tragédia da Muzema, no Rio. E a seguir, entra em vigor na Inglaterra e no país de Gales a lei que torna crime tirar fotos de decotes ou por baixo das saias das mulheres. E a primeira noite do fundador do Wikileaks na cadeia. A gente volta já. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, passou a primeira noite na prisão em Londres. A audiência que pode definir os próximos passos em relação à extradição do ativista para os Estados Unidos está marcada para o dia 2 de maio. Hoje, as Nações Unidas se pronunciaram, dizendo que Assange precisa receber um julgamento justo. A embaixada do Equador em Londres amanheceu mais vazia. O movimento a favor de Assange foi um pouco maior nas embaixadas do Reino Unido em Berlim e em Sydney. Julian Assange ficou conhecido em 2010 ao publicar no site Wikileaks 250 mil documentos secretos do governo americano. Entre eles, um vídeo que mostra militares dos Estados Unidos matando 12 pessoas no Iraque. O ativista foi acusado de conspirar para invadir computadores e o Departamento de Justiça pediu a extradição dele.
Segundo o Washington Post, em 2013, o governo Obama concluiu que não há como processar Assange, assim como não há como processar jornalistas que divulguem informações confidenciais. Agora, o governo Trump pode pensar diferente. Se for extraditado e levado a julgamento nos Estados Unidos, Assange pode pegar até 5 anos de prisão. Aqui no Reino Unido, ele pode passar até 1 ano atrás das grades. O ativista foi condenado por não comparecer a uma audiência em 2012. Ele era procurado para prestar esclarecimentos sobre denúncias de crimes sexuais envolvendo 2 mulheres na Suécia. Mas se refugiou na Embaixada do Equador, em Londres, e ficou lá até ontem. Depois da prisão, o Ministério Público da Suécia recebeu um pedido de uma das mulheres para reabrir a investigação sobre os crimes sexuais. Entrou em vigor hoje na Inglaterra e no país de Gales uma lei que torna crime tirar foto de decotes ou debaixo das saias das mulheres sem consentimento. Os condenados podem pegar até 2 anos de cadeia e também podem ser incluídos no registro de agressores sexuais. A legislação foi aprovada depois de uma campanha liderada pela britânica Gina Martin. Um homem tirou uma foto debaixo da saia dela num festival de música 2 anos atrás, mas a polícia disse que não podia fazer nada porque não era crime. Gina comemorou a nova lei e disse que espera que a mudança deixe as mulheres mais confortáveis para denunciar os agressores. A energia solar está ajudando produtores rurais a reduzir custos. As placas solares estão entre as atrações da Tecnoshow, no interior de Goiás. Não é só lavoura a perder de vista. Essas placas de energia solar fazem parte da paisagem da fazenda em Goiás há 2 anos. O grupo decidiu fazer a instalação das placas solares fotovoltaicas, pensando na sustentabilidade e na redução da fatura de energia. E conseguiu. Nos últimos 11 meses, a conta de luz veio zerada. Se a gente não tivesse as placas, a gente pagaria em torno dos R$22 mil no período da safra e mais ou menos entre 3 e 4 mil no período da entre-safra. É que além da soja e do milho, a fazenda também produz energia solar, que é considerada limpa, não prejudica o meio ambiente. E essa energia vai para a companhia de luz, que paga, dando desconto na conta do cliente. 2 anos atrás, apenas 500 fazendas em todo o Brasil tinham placas de energia solar como estas. Hoje já são 3.500, um crescimento de 600%. O homem do campo não quer ficar para trás de nenhuma novidade capaz de reduzir os custos. A gente tem muito na nossa região, é o sol, que é uma coisa barata que a gente pode estar investindo e a longo prazo você tem um retorno disso de volta. Né? O custo de implantação é a partir de R$30 mil que o produtor pode financiar. A placa de energia solar para as fazendas é uma das atrações da Tecnoshow em Rio Verde, que termina hoje. A feira de agronegócios tem de tudo para o homem do campo e prevê movimentar R$2,5 bilhões. Bom também para quem busca emprego no campo. O Bruno é engenheiro eletricista. Ele se especializou em fazer projetos de energia solar. O engenheiro diz que o sistema melhora a qualidade da energia que chega nas fazendas. Por essa melhora da qualidade de energia, você evita quedas, as quedas elas diminuem, equipamentos eletrônicos tendem a danificar menos. Então, para o produtor, a vantagem é você vai ter uma energia mais confiável. No Globo Repórter, a missão Galápagos, a mais extraordinária expedição científica já feita ao arquipélago da vida. Tubarão fantasma, olhos enormes, um habitante da escuridão do fundo do mar. Iguana rosada, espécie que vive nas alturas, na cratera de um vulcão ativo. O maior encontro de tubarões martelo do mundo, leões marinhos. Como eles enfrentam a falta de comida provocada pelas mudanças climáticas. E nas profundezas do oceano, o vulcão ativo que pode gerar uma nova ilha em Galápagos. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, as últimas informações sobre a tragédia na comunidade da Muzema, no Rio. A gente volta já. A gente volta a falar do desabamento de 2 prédios irregulares na zona oeste do Rio de Janeiro. O repórter Diego Aidar continua acompanhando tudo. Quais são as últimas atualizações, Diego?
Sandra, Doni, ainda há pessoas debaixo dos escombros, por isso o trabalho dos bombeiros não para, um trabalho delicado e extremamente importante. 2 pessoas morreram, a gente não tem a confirmação dos nomes delas e outras 10 foram resgatadas com vida, estão feridas, foram encaminhadas para hospitais da região. Parentes ficam aqui naquela angústia, ora comemorando um parente que foi encontrado com vida, ora aguardando novas informações de pessoas que ainda estão desaparecidas. Mais cedo, logo depois que aconteceu o desabamento dos 2 prédios, o morador fez imagens da janela dele. Dá para ver ainda muita poeira, porque tinha acabado de acontecer o desmoronamento desses 2 prédios. E a gente percebe pelas imagens que muitos moradores correram para ajudar e fizeram muitos desses resgates ali no braço mesmo. Seguraram, carregaram esses moradores lá para baixo, já que é uma região de difícil acesso. A gente está falando da Muzema, zona oeste do Rio. Dona Sandra. Ok, Diego Aidar, muito obrigada e bom trabalho. Os feridos também estão sendo levados para o Hospital Miguel Couto, na Zona Sul, onde está o repórter Danilo Vieira. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Doni. Nós acompanhamos a chegada de 2 feridos que foram trazidos de helicóptero da comunidade da Muzema, que fica a mais ou menos 20, 30 quilômetros daqui. O primeiro a chegar foi o Evaldo Vieira da Silva, de 46 anos, e ainda há pouco chegou a Carolina Ferreira Andrade, de 34. Os parentes do Evaldo estão lá dentro e disseram que ele está bem, está consciente, teve apenas uma fratura na perna. Contaram também que ele morava no 5º andar, tinha se mudado há pouco tempo e ainda estava pagando o apartamento. Os parentes da Carolina ainda não chegaram. A informação que a gente tem com os bombeiros que trouxeram é que ela está bem, está consciente e aparentemente sem fraturas. O esposo da Carolina, o Arlan, que também foi retirado dos escombros, foi levado para o hospital, mas a gente ainda não tem confirmação de que hospital. Lembrando que outras 5 vítimas foram levadas para hospitais da Zona Oeste e que 2 mortos desse desabamento ainda não foram identificados. Doni e Sandra. Danilo Vieira, obrigado pelas informações. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Bom fim de semana.